Fala, meus lindos do 7º ano, professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Hoje eu quero começar nossa aula com uma frase motivacional, tá? Prestem atenção. Hoje são dias de guerra, mas amanhã serão dias de glória. Eu creio muito nessa palavra motivacional. Creio que hoje nós estamos enfrentando toda essa guerra contra o coronavírus. O isolamento social não deixa de ser uma guerra para nós, mas eu creio que amanhã serão dias de glória, tá? E um amanhã não tão distante assim, tá bom, gente? Então, enfim, a gente vai continuar a nossa aula sobre as cruzadas. A aula passada eu dei mais uma introdução, do que foram as cruzadas. E agora a gente vai entrar em cada uma delas especificamente. Foram 8 cruzadas no total e mais uma que foram a cruzada das crianças, que depois eu vou explicar, que é a mais interessante de todas, embora muito cruel que aconteceu essa cruzada das crianças. Tá bom, pessoal? Mas vamos começar aí, só recapitulando, professor, então, o que foram as cruzadas, só para a gente lembrar alguma coisinha aí do que foi. Pessoal, as cruzadas foram expedições militares organizadas pela igreja. Qual igreja, professor? Pela Igreja Católica, a fim de retomar Jerusalém, a Terra Santa, das mãos dos turcos. Então, isso foi, as cruzadas. Mas agora a gente entra em cada uma delas. A primeira, de 1096 a 1099, diz assim: é também conhecida como a Cruzada dos Nobres. Foi organizada durante o ano de 1096, com a partida dos nobres no outono daquele mesmo ano. Em abril de 1097 estavam em Constantinopla, solicitando o apoio do imperador bizantino. Os nobres tinham o objetivo de alcançar Antioquia e no caminho tomaram a cidade de Niceia, que estava sob domínio turco. Continuaram a sua jornada e seguem o seu caminho rumo a Jerusalém. Os cruzados conseguem escalar as muralhas de Jerusalém. Jerusalém era cercada por grandes muralhas, e invadem a Terra Santa, provocando um massacre. Após a vitória, estabeleceram 4 estados cristãos: o condado de Edis, o principado de Antioquia, o condado de Trípoli e o reino de Jerusalém. Então, nessa primeira batalha, foram os nobres que foram os mais atuantes, e eles foram bem-sucedidos nessa primeira cruzada. A gente vai ver que nem todas eles foram bem-sucedidas e nem todas teve a participação dos nobres, tá? A segunda cruzada, de 1147 a 1148. Prestem atenção. Também conhecida como Cruzada dos Reis. A outra foi dos nobres, agora dos reis. Foi pregada por Eugênio III e São Bernardo, contando com a participação do rei Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Esta cruzada não obteve êxito, não foram bem-sucedidos. O rei Luís VII atravessou o território inimigo em pleno inverno, o que causou a morte de muitos homens devido ao frio e à fome. Depois de outra tentativa falha, ao tentar sitiar Damasco e cometer mais erros estratégicos, os exércitos cruzados desistem e retornam para a Europa. Então a segunda não foi bem sucedida, foi organizada e comandada pelos reis, rei da Alemanha e rei da França, não obtiveram êxito, tá? Terceira cruzada, 1189 a 1192, com o apoio do Papa Inocêncio III, os reis Filipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão, um rei guerreiro, um rei muito conhecido da Inglaterra, e Frederico Barba Roxa do Sacro Império, resolveram partir para uma nova cruzada. Barba Roxa lutou e venceu os muçulmanos, mas logo depois
morreu afogado ao atravessar um rio a caminho de Jerusalém. Olha que trágico, gente. Ele derrota os muçulmanos, mas morre afogado quando atravessava um rio. Não morreu na batalha, mas morreu afogado. Sem a sua liderança, o enorme exército rapidamente se desintegrou. Após algumas batalhas, Jerusalém manteve-se sob o poder dos turcos. Então, você vê que é uma liderança na guerra, gente. Um rei que morreu desestabilizou todo o exército inglês. A Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, prestem atenção, não alcançou os objetivos, pois chegou a Constantinopla, mas desistiu de seguir até Jerusalém. Após a invasão de Constantinopla, os cruzados e venezianos formaram o Império Latino de Constantinopla, alcançando o domínio do monopólio e do comércio. Se a gente lembrar ali, Veneza era o centro comercial, praticamente Gênova e Veneza, da Europa e, por consequência, do mundo. Agora vem, eu vou deixar essa para o final, tá? Ela foi antes, mas essa aqui... Não, eu vou falar, que é a Cruzada das Crianças. Essa é a mais cruel de todas elas, prestem atenção. Não faz parte das 8 cruzadas, essa foi a parte. Como eles achavam que o sepulcro de Jesus só podia ser invadido, onde Jesus foi sepultado, por pessoas puras, as únicas que tinham essa pureza eram as crianças. Então imagina bem, gente, eles mandaram uma cruzada só com crianças. Essas crianças, muitas delas morreram pelo caminho e muitas delas foram capturadas e foram assassinadas. Então essa cruzada das crianças foi muito, mas muito cruel, tá? A quinta cruzada, 1217 a 1221, prestem atenção, cristãos de vários países europeus se reuniram em São João para uma nova tentativa de reconquistar Jerusalém. Deixam o Egito sem alcançar o seu objetivo. Não foram bem sucedidos. A sexta cruzada, de 1228 a 1229. Prestem atenção. Liderada por Frederico II, nessa expedição os cruzados conseguiram negociar com os muçulmanos, que também estavam divididos e cansados das lutas. As negociações duraram todo o inverno e selou-se um acordo de paz, no qual os cristãos conseguiram as cidades de Jerusalém, Belém e Nazaré. Essa foi mais pacífica, tá? A sexta, os dois lados já estavam cansados de lutar, já tinham perdido muitas pessoas, né, nessas batalhas. Então eles selam um acordo e os cristãos ficam com Jerusalém, Belém e Nazaré. Sétima cruzada, de 1248 a 1250. Eu vou dar só um intervalozinho, só para mim ver se está filmando, gente, porque às vezes eu estou falando tudo isso das cruzadas e não está filmando. Mas deixa eu dar só uma olhadinha. Tá tudo sob controle, gente. É porque eu não tenho nenhum ajudante. Quando eu estou com Madruga lá, ele me auxilia, ele me ajuda. Se parou a câmera, eu olho para ele olha para mim e está tudo certo. Hoje eu estou em casa, está um belo dia que amanheceu e estou sozinho também, tá, gente? Então a sétima cruzada foi isso, né? A sétima cruzada de 1248 a 1250. A conquista de Frederico foi breve. Jerusalém foi reconquistada pelos muçulmanos em 1234. Veja bem, pessoal, eles fazem um acordo, eles ganham Jerusalém, só que em pouco tempo os muçulmanos vêm e reconquistam Jerusalém de novo. O rei Luís IX da França resolve organizar uma nova cruzada. Não houve êxito na empreitada, e Luís e todo o seu exército foram cercados e feitos prisioneiros. Os nobres pagaram pela sua liberdade, já os demais foram vendidos como escravos ou mortos em batalha. Olha como foi cruel essa. Os nobres que tinham condições pagaram sua liberdade. Eles foram capturados, mas os nobres que tinham condições pagaram a sua liberdade. Já aqueles que não tinham condições foram vendidos como escravos.
E a oitava e última cruzada não durou nenhum ano, foi em 1270, e prestem atenção. Durante os anos de 65 e 68, os egípcios mamelucos conquistaram vários territórios. O rei francês Luís IX retoma o espírito das cruzadas. No entanto, agora o objetivo era a convenção de Emir e Tunis. Nenhuma das cruzadas obteve o sucesso esperado e foram abandonadas. Então, o fim das cruzadas acontece em 1270. E agora vai uma tarefinha para os meus lindos do 7º ano. Tem muitos alunos que não estão fazendo a tarefa. E eu estou fechando nota. E a minha nota global está sendo em cima das atividades que vocês estão fazendo, gente. Então não deixe de fazer as atividades. Please, come here, beautiful. O professor não fala inglês, desculpa, gente. Mas enfim, vamos fazer as tarefinhas, por favor, da gente. O prof está morrendo de saudade de vocês e eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Assim como eu creio que vocês também não devem estar morrendo de saudade dos amigos, dos professores, da escola e de todos, né? Aquele beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Fui!